Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da J1 e J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas do Barbudinho Alegria na apresentação, comentários dele, o mito, Mr. Damu, não, brincadeira, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana para falar sobre a J-League, cara. Você chamou do Mr. do quê? Mr. Damude. Mr. Damude, ok. Tá. Lembra disso? Por um momento me deu um branco, cara. Da onde raiz é isso? É, quando o Ryu e o Ken e a Chun-Li vão pra Hong Kong, lá em Kowloon, tá. naquele torneio underground que eles participam, tinha o Mr. Damude, que era o rei da... O rei da parada lá. O rei do ringue, que era no meio de um breu. Que tinha, né, que não tinha energia, sei lá porque não tinha energia num, tipo... esse desenho é muito maluco, esse episódio. Tipo, tinha uma parte de Hong Kong que não tinha energia nenhuma, né, tipo, um blackout, aí no meio desse blackout tinha um lugar com energia, né, então era... Street Fighter, bons tempos. Mas bem, agora que o Elias me lembrou desse baita feito do Street Fighter 2 Victory, lembrando a todos os nossos queridos ouvintes que você pode ouvir o Hinomaru, tanto pelo YouTube, como talvez vocês estejam fazendo, ou também pelo Spotify, pelo iTunes Podcast, pelo Google Podcast, Podcaster, pelo Addictive Cast e o Rádio Público e também o Deezer. Elias, queria deixar dois recados aqui para os nossos queridos ouvintes logo no começo do programa para não esquecer depois. O primeiro é o seguinte, para quem ouve o nosso podcast via Spotify, vocês perceberam que o Spotify está com alguns probleminhas recentemente com o Hinomaru. A gente conseguiu passar da malha fina do iTunes e não conseguiu passar direito pela malha fina do Spotify, porque por algum motivo os programas antigos do Hinomaru acabaram sumindo do servidor. Eu tô tentando resolver ainda isso. Então, teoricamente, os especiais de clube, aqueles programas que nós chamamos mais de importantes, né, de todos esses 200 e poucos que a gente fez, que a gente está upando nesses servidores. Infelizmente, apenas o do Spotify a gente está tendo alguns problemas com essa hospedagem. Mas nos outros lugares, como o Google Podcast, que eu indico bastante utilizar, que ele é muito, muito leve, ou o próprio Deezer, ou a Divo Podcast, entre outros, até o iTunes também, a gente contém lá praticamente com todos os episódios que nós acabamos levando para o site. Vale lembrar também que não está online os 205, né, com esses 206 episódios do Hinomaru. A gente colocou apenas os mais importantes, que são os especiais de clubes, os especiais sobre os jogadores da lenda japonesa e assim por diante, que são episódios atemporais. Os restantes dos episódios estão em um link no Google Drive que nós colocamos em todos os podcasts. Tem um linkinho aí do Google Drive que vocês podem estar entrando na nossa pastinha e acabar baixando todos os episódios ou ouvindo pelo YouTube e afins. Outro detalhe também interessante, meu querido amigo Elias, lembrando vocês, se vocês não estão sabendo, não prestarem atenção, é que o Hinomaru agora tem uma segunda versão do podcast, que é o Hinomaru Drops, uma versão muito mais rápida, que eu e Elias colocamos lá notícias rápidas de podcasts pequenininhos de 1, 2, 4 minutos no máximo, falando ali sobre algumas notícias. Recentemente a gente postou o número 2, que é até o Elias que fez, né, falando sobre a ida do Honda, né, para o Vitesse. Eu fiz a inauguração falando sobre o Sub-17, que jogou contra o México as oitavas do Sub-17 aqui no Brasil, acabou perdendo. E então, esse novo formato, a gente gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então vão lá nos agregadores de podcast. O do Hinomaru Drops não estará no YouTube, que ele é muito curtinho, acaba nem sendo muito necessário fazer no YouTube, né? Então a gente coloca direto nos agregadores de podcast essa versão número 2 do Hinomaru. Então a gente espera muito que vocês escutem e que vocês opinem e nos dêem ideias para melhorar esse segundo quadro do nosso programa. Elias, falei pra caramba, é sua vez. Mas é sempre bom, né? Sempre uma honra poder ouvi-lo, né? Com essa voz super de radialista. E recentemente foi, aí semana passada, dia do radialista, né? Parabéns atrasado pra você. Verdade. Pra mim, pra você e pra todos nós que estamos aqui fazendo esta bagaça. Meu amigo Elias Fallers, tem ou não tem time da J1 que já se despediu?
Olha, 100% não, mas 99%. Por que estou dizendo isso? A equipe do Júbilo Iwata perdeu nessa rodada e só pode chegar a 34 pontos. Ou seja, o 15º colocado, que é o Shimizu, atualmente tem 35, né? Então o Júbilo Iwata não está 100% rebaixado, porque ainda tem a chance de jogar sobrevivência nos playoffs, né? Certo. Então, como que eu posso explicar? Tá tendo velório, mas não teve o enterro. Entendi. E pode ser que nesse velório aí talvez o time acorde, o espírito acorde. Então assim, dá pra gente falar que ainda não temos ainda, né, uma definição em questão de rebaixamento, nem o campeonato, né, vai faltar agora 3 rodadas, né, ainda não está completamente definido, mas muita coisa encaminhou bem, né, nesse topo de tabela, né. Mas assim, pode ser que já nessa rodada que teremos, caia 100%. Por quê? Porque o Shonan Bellmare tem 31 pontos e pode ir a 34. Mesma pontuação que o Júbilo Iwata poderia ir alcançar. Só que o grande problema é que o Júbilo Iwata tem apenas 6 vitórias e o Bellmare tem 9. Então já no primeiro critério de desempate já cai. E daí não tem jeito. Tem que torcer pro Bellmare perder essas 3 últimas partidas aí e ter um saldo negativo aí bem superior ao do Júbilo, né? É difícil. Olha, a situação do Júbilo aí já tá bem complicada, né? Na verdade, eu acho absurdo uma equipe do tamanho do Júbilo ir pro seu segundo rebaixamento em menos de 10 anos, né? Sim, com certeza vai ser até uma das nossas maiores pautas de discussão desse programa, né? Até porque não está nada muito definido. Alguns times na parte de cima estão até acabaram vacilando nessa rodada 31 que foi a desse final de semana. É claro que a gente vai pincelar, passar aos clubes, mas com certeza a gente vai poder falar um pouco mais dessa parte de baixo da tabela, né? E até discutir até o futuro dessas equipes que podem ou não cair, porque a gente sabe que um rebaixamento nunca é fácil, independentemente para qual equipe que seja, né? É complicadíssimo. Bom, antes da gente falar da 31ª rodada, vou passar rapidinho os resultados da 30ª, né, que a gente ficou devendo pro pessoal. O Hiroshima empatou com o Urawa em 1-1, lembrando que esse foi um dos jogos adiantados, né, que o Urawa acabou por adiantar 2 jogos aí, porque tem a fase decisiva da CL, né, as finais. Aliás, é um gol contra muito do bizarro. O Urawa vinha vencendo o jogo no finalzinho ali, saiu um gol contra terrível, né. Falando da rodada normal, olha só, né, o Urawa jogou no dia 29 e jogou no dia 1º de novo, né, para poder adiantar essas partidas, e perdeu pro Kashima por 1-0, jogando lá em Kashima. O Kobe ganhou 2-0 de Sendai. O Sagan perdeu em casa pro Marinos por 2-1. O Shimizu perdeu em casa do Júbilo lá no estádio de Recopa, né, no grande clássico. Se o Júbilo perdesse esse jogo, já estaria rebaixado. Conseguiu uma pequenina sobrevida. O Sapporo meteu 3-0 no Nagoya. Cereço e Matsumoto ficaram 1-1. 8-0 Tokyo 2. Kawasaki Frontale 2. Sanfrecce, Hiroshima 1, Mr. Thiago Henrique Cruz. A gente até falou no último programa, né, no último programa sobre a J-League, que seria até muito ruim para a equipe do Júbilo se perdesse, né, fosse rebaixado, né, pelo seu rival Shimizu, né, e foi um jogo muito pegado. O Shimizu acabou tendo um jogador expulso e tudo mais, mas acabou o Júbilo vencendo e dando essa sobrevida, né, até porque o Júbilo precisava mais da vitória do que o Shimizu nesse momento, né. Um outro jogo também bem interessante nessa rodada foi o jogo do Matsumoto, né, conseguiu um empate com a equipe do Cereço. A equipe do Cereço com casa cheia e tudo mais, ainda o Matsumoto ainda consegue o empate, teve chance de vencer, mas também a equipe aqueles mesmos vacilos que estão deixando o Matsumoto na situação que está praticamente também rumando a voltar a J2, mas a equipe está lutando com todas as forças que tem, né? Um dos resultados também, Elias, foi o 3-0 do Gamba em cima do Shonan Bellmare, né? As duas equipes, o Gamba não alçando muitas coisas nesse campeonato mais, já não tem muito o que fazer. O Shonan ainda, né, correndo pelo menos para terminar o campeonato na melhor classificação possível, né? A equipe do Shonan um ano muito longe de ser aquilo que eles esperavam. Dessas equipes que estão na parte de baixo, o Shonan talvez seja aquela que mais tem capacidade talvez de
de acabar ficando fora dessa zona direta de rebaixamento e acabar lutando na zona do playoff, né? Mas ainda os resultados que não estão vindo, né? E com certeza a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, estão mantendo o Shonan nesse incômodo 16º colocado, né? E você falou do Urawa Reds, né? O Urawa que se a gente for parar a pensar, na teoria foi muito inteligente ter adiantado jogos e não deixou nada para depois, né? Não deixou nada para última semana antes do jogo de volta da final da série e tudo mais, mas a maratona não rendeu muitos pontos, né? Empate com o Hiroshima, perde para o time do Kashima, né? Então a equipe do Urawa que realmente está vivendo uma realidade muito diferente na série do que no campeonato japonês, né? Lá voando, um dos clubes japoneses que mais jogam bem fora de casa, né? A gente sabe que isso sempre foi um problema na série para os times japoneses, mas na J-League a equipe do Urawa corre até riscos minúsculos de acabar caindo em rebaixamento e tudo mais. Então a equipe do Urawa realmente está vivendo o melhor e o pior dos dois mundos, né? Mas essa rodada 30 foi bem interessante, né? Vários jogos legais. Os jogos começaram a ter horários um pouco mais de boa, né? E vão continuar até a última rodada. Então é sempre bom lembrar todos os nossos ouvintes que a J-League agora, até o final da rodada 34, vai ter a grande maioria das vezes jogos em horários mais acessíveis, né? Então dá para todo mundo estar assistindo jogos da J-League. Uhum. E lembrando a vocês que o Urawa também já adiantou o jogo da rodada 32, né? E perdeu em casa pro Frontale, 2-0. Pois é, o jogo do dia 5 do 11 não deu. Então, assim, a equipe nem tá jogando com a equipe tão mista, né? Mas realmente não tá encaixando muito, né? Talvez a equipe tá realmente com a cabeça na CL e não deu muito certo, né? Como você falou, o jogo de ida, a equipe do Urawa acabou perdendo, né? Acabou perdendo lá, e então o jogo de volta em Saitama vai ter que jogar muita bola se a equipe do Urawa quiser trazer mais essa tacinha da série aí pro Japão. Lembrando que no jogo número 1 contra o Al Hilal foi 1-0, né? O jogo dia 9, e o jogo de volta no dia 24 do 11 em Saitama, jogo às 7 horas da manhã. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Continuando no assunto Frontale, falando de um jogo aí do confronto direto da parte de cima da tabela, né? O Kashima perdeu em casa pro Kawasaki com gols de Yamamura e Hasegawa. E com esse resultado, o Frontale, que parecia estar morto na competição, já tem 57 pontos na quarta colocação, né? Lembrando que o próprio Kashima em terceiro tem 59, o Marinos em segundo 61 e o Toco 62, né? Com essa vitória aí já são 4 vitórias consecutivas do Frontale. Dessas 4 vitórias são 6 jogos de invencibilidade, né? 5 vitórias e um empate. Será que vai acontecer o que tem acontecido nos últimos anos, né? O Frontale tá lá, cozinhando galo, aquele banho-maria, né, Tiagão? Não não sai da moita e de repente, pá! Chega lá e é campeão, né? Olha, sei não, hein? Frontale aí tem usado muito dessa tática nos últimos anos. Não dá pra se duvidar, hein? Pois é, não dá pra falar que a equipe do Frontale não sabe jogar na parte da tabela, né? Já mostrou isso, principalmente nos últimos 2 campeonatos, que foram até subsequentes vencidos, né, pela equipe de Kawasaki. Mas a grande realidade é que durante todo esse ano, a gente falou várias vezes aqui, o time do Frontale em nenhum momento jogou como uma equipe que poderia ser campeã, né? Não jogou como campeão a temporada inteira, né? Então, esse 4º lugar, teoricamente, é até justo, né? Mas, com certeza, o Frontale agora que não tem mais nenhuma... acredito que não se sinta na obrigação de tentar ganhar um 3º campeonato, sabe que existe sim uma diferença de um mínimo degrau ali do Kashima, do Marinos, do FC Tokyo, que é o líder do campeonato. Então, realmente, o Frontale volta a fazer o que ele faz de melhor, né? Joga ali como patinho feio, joga ali por fora, joga no erro do adversário e jogou muito bem em cima do Kashima. É verdade que o time do Kashima teve algumas bolas que quase entraram, ele teve ali uma jogada com o Serginho, que o Serginho acabou finalizando em cima do goleiro, que se entrasse daria uma nova vida
né, ao jogo, e a gente sabe que a equipe do Kashima é uma equipe que pressiona muito, então com certeza o jogo que naquele momento estava, se não me engano, estava em 0-0 ainda, então ele seria o primeiro gol para o Kashima, então poderia mudar muitas coisas, né? Mas, vendo o lado da equipe que venceu, né, o primeiro gol foi bem interessante, né, com uma falta ali batida pelo Ienaga, né, cara, e a bola foi na área e tudo mais ali, então achei bem interessante o Ienaga que começa nessa parte final da carreira a trabalhar assim com outras capacidades que você não via nele antigamente, né? Então ele bate falta, ele é o cara que repõe a bola, então ele não é mais aquele cara que fica só na frente, né? Então ele bateu a falta ali e tudo mais, saiu o gol do Yamamura, né? Então bem interessante, e o segundo gol, né? Que foi um chute ali bem despretensioso do Yu Kobayashi, o goleiro acabou se esticando ali, né? A bola acabou batendo na trave, né? E o Hasegawa acabou colocando para dentro, dando números finais à partida, né? Agora, Elias, uma coisa que eu prestei muita atenção nesse jogo e gostaria de saber a sua opinião é que, assim, o time do Kashima tem um elenco muito vasto e tudo mais. Trouxe alguns jogadores interessantes, claro, não teve uma grande manutenção nessa temporada, mas é uma equipe muito encaixada. E, cara, eu sinto muito, cara, que talvez o Shida tá meio que sobrando um pouco nesse elenco do Kashima, porque ele jogou esse jogo, foi substituído, não entendi por que ele foi titular, ele jogou apenas 8 ou 9 jogos nessa temporada, o Shida acabou se machucando, 8, né? Quando joga, ele não ajuda no ataque, ele não ajuda tão bem na defesa, saca? Eu sinceramente, eu fiquei pensando isso durante o jogo assim, depois revendo os lances, que o Shida aparentemente não tem espaço nenhum nessa equipe como titular, né? E vou te falar que até atrapalhou em alguns momentos, viu? Porque o Kashima precisando ali fazer o gol, precisando ter opções ali na parte da frente, e o Shida, quando jogou, praticamente ficou apenas no meio campo para trás ali, sabe? Então, sinceramente, eu não acho que essa contratação aí do veterano, que já fez muita história na equipe de Baraki, sinceramente está fazendo uma péssima temporada aí o Atsushida. Pra mim o Shida é aquela peça de reposição, não tem condições de ser titular, até porque ele já tá muito lento, né? Ele tinha, uma das características dele era velocidade, né, agilidade, é uma coisa que ele não tem mais. Ele perdeu já 60% da capacidade dele de agilidade e realmente tem sido a famosa âncora defensiva, né? Não ataca direito, não defende direito. Tá mais pelo nome, pelo histórico que ele tem na equipe do que por qualquer outra coisa, né? Como que eu posso te explicar? Assim como o Sogahata teve aí sua vida útil reduzida, né? Até perdeu sua titularidade, já tá na hora do Shida ser mais uma opção para jogar de vez em quando mesmo, né? Mas infelizmente o salário do Shida é muito grande, né? Então é aquele negócio, né? Você traz um jogador veterano achando que talvez ele vai fazer uma grande diferença, ou, né? Eu não posso dizer como que é a relação do Shida fora de campo, talvez se ele tem esse status de talvez de liderança da equipe. Sinceramente, eu nunca vi o Shida com esse tipo de skill, né, de liderança em campo, mas eu posso estar errado em relação a ele no Kashima. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, se tivesse um lateral um pouco mais rápido, sabe, talvez poderia dar um pouco mais de opção no ataque, né, e tudo mais assim. Mas é aquele negócio, né, o Kashima arriscou trazer ele de volta, né, acredito que era foi até muito facilitado pelo próprio jogador, né, e as coisas simplesmente não funcionam. Mas eu ainda acredito que o Kashima ainda, se eu fosse colocar minhas fichas, eu ainda acho que o Kashima está ainda um patamar ainda de não se preocupar tanto assim com vaga na série entre os 3 primeiros, porque a equipe é muito boa, né? Só precisa realmente, nessas últimas 3 rodadas, não perder a cabeça, né? Fazer os jogos que assim precisam ser feitos, né? Para vencer, e com certeza o Kashima estará na série. Talvez, não sei se ainda, sinceramente eu não descarto, mas também não acredito que o Kashima vai
vai ser tão incisivo assim em ganhar o campeonato. Então, talvez o UFC Tokyo consiga administrar um pouco melhor a situação nesse momento. E só lembrando que, como falta 3 rodadas, né, o Kashima enfrenta o Hiroshima fora de casa, né, na próxima rodada. Depois enfrenta em casa o Vissel Kobe, né, que provavelmente vai ser um jogo até fácil para o Kashima conseguir seus pontos. E finaliza jogando fora de casa contra o Nagoya no dia 7/12. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E também lembrando que caso o Kashima Antlers perca aí suas vaguinhas na J-League, ele tem chance na Copa do Imperador, né? Lembrando que a equipe enfrenta o Fifari Nagasaki aí na semifinal. E na outra chave temos o Vissel Kobe e o Shimizu, né? Então, caso aconteça um BO, um grande acidente da equipe perder essa vaguinha na liga, ainda tem chance na Copa, né? Pois é, então é bom também falar também que a gente não falou muito sobre Copa do Imperador durante todo esse ano inteiro, né? Mas por a gente vai ter um Rinúmero Drops ou até vai ter um programa de final de ano dando um pouquinho mais de ênfase a essa grande final. E como ele já falou, né? Tem as semifinais da Copa do Imperador, os jogos acontecem no dia 21/12, né? Kashima e Vivaren às 4 e 5 da manhã. E no mesmo dia, um pouco mais cedo, tem Kobe e Shimizu, né? Então aí pode sair daí os finalistas para a Copa do Imperador 2019. Lembrando que o Nagasaki é o Davi no meio dos Golias, né? O único time da J2 aí na semifinal. Foi muito longe. Esse ano com certeza tem bastante coisa pra falar sobre a Copa do Imperador, que teve bastante coisa interessante durante esse ano. Tiagão, e sabe quem que tá numa situação, aliás, tá numa situação crítica há muito tempo? A equipe do Shonan Bellmare, olha só. Galera, pra vocês terem uma ideia, o Bellmare não ganha há 9 rodadas. São 6 derrotas consecutivas. Dessa vez o time perdeu pro Cereço Oscar, né, com gol de cabeça do Okuno ali no começo do segundo tempo. Fez uma boa partida, lutou, resistiu, mas perdeu. Para vocês terem uma ideia, a última vez que a equipe venceu foi contra o Júbilo Iwata lá no Yamaha Stadium, no dia 11 de agosto. Ou seja, 3 meses sem vencer, Tiagão. É muito tempo, 3 meses é tempo pra caramba. E um detalhe, né? Se dessas 9 rodadas aí conseguisse pelo menos uma vitória, com certeza nesse momento o Shonan já estaria não se preocupando tanto, né? Já estaria com os números mínimos ali para não ter mais risco de rebaixamento. Então, olha, não conseguiu, né? E ainda agora tá tendo que lutar até o final do campeonato. 9 rodadas são 27 pontos. A equipe fez 2 pontos de 27 possíveis. Horrível, né? Isso é um dos piores cenários possíveis, né? E assim, né? Como a gente falou, né? Durante o ano todo, o Shonan, ele não mostrou a que veio, né? Muito aquém de 2018, de 2017, onde foi que teve alguns momentos ali brilhando a equipe de Shonan Bellmare e tudo mais, né? Sinceramente, talvez a gente pode até dizer que as contratações também não foram tão boas, a equipe não fechou tão bem, né? O Ibusuki, com certeza, é uma das maiores decepções dessa equipe do Shonan nessa temporada, até pelo aquilo que a gente esperava que ele poderia fazer. Mas a grande verdade é que o Shonan como um todo não funcionou, né? Talvez o Shonan já não tá vencendo há 3 meses, né? É o que talvez dê um pouco de esperança para as equipes que estão na parte de baixo do campeonato ainda lutar por alguma coisa, né? Porque se o Shonan fosse um pouquinho mais competente, a gente já teria lá os rebaixados de uma vez por todas e tudo mais ali, né? E até o Shonan poderia estar pelo menos ali na vaga que hoje é do Sagan Tosu, até na vaga que hoje é do Urawa, né? Mas você vê que como 3 meses sem vencer, o estrago que faz na tabela de um time, né? Um negócio interessante nesse jogo, que eu achei bem interessante, né? Que a gente sempre tem aqueles jogadores ruins, né? Que a gente puxa a orelha, que a gente reclama, que a gente tira sarro e tudo mais. E eu tinha muito isso com o Maruhashi, né? Que é o zagueiro barra lateral aí da equipe do Cereço. E ele que fez o cruzamento para gol, e ele foi muito interessante, né? Ele que sempre foi um cara... daqueles zagueiros, aqueles defensores muito caneludos, né? Sempre chegava muito incisivamente, assim, e acabou tendo algumas faltas, alguns cartões bobos na carreira. Nesse jogo ele foi bem interessante, que ele recebe a bola
Ele finge que vai dar o cruzamento, ele faz um fake, passa pelo zagueiro do Shonan, faz o cruzamento ali pro gol ali do Okuna ali. Então você percebe que houve sim uma evolução do jogador nesses últimos anos, né? Por mais que o Maruhashi nunca foi, né, sequer cotado para a seleção nem nada do tipo, passou muito longe disso. Mas ele é um jogador que dá muita vida ali pela equipe do Cereço, então achei um lance interessante demais, um jogador alternativo, né? Mas depois disso o Shonan praticamente dominou algumas partes do jogo, chegou muito perto de fazer o gol, mas aí já estava um pouco desestabilizado e infelizmente nem o empate conseguiu. Complicado. Tiagão, e a virada espetacular da Tartaruguinha pra cima do Gamba, né? 2-1 pro Oita pra cima do Gamba, rapaz. Pois é. A única coisa que eu não consegui ver nesse jogo do Gamba e do Oita era a bendita faixa em português que estava atrás do gol ali, que eu tentei o jogo todo esperar alguém dar um foquinho ali e não consegui, mas tinha umas frases bem interessantes assim, né, na torcida do Oita, né? Tem a camisa 12, Primeiro camisa 13, ou segundo tempo isso? Tanto no primeiro quanto no segundo dava pra você ver ali, se não me engano, atrás do gol do Oita mesmo, né? Tinha uma faixa ali bem grande escrito alguma coisa tipo assim, deu pra pegar algumas palavras assim, que é tipo assim, alguns vão, mas nós estamos sempre aqui, onde vocês estiverem, um negócio assim, sabe? Eu fiquei tentando ler essa faixa, que ela é bem grande, bem extensa assim, mas infelizmente não falhei miseravelmente. Então fica até a dica pra vocês aí, pra você, Elias, tentar uma hora ver o que é essa faixa enorme que fica escrita ali embaixo ali e tudo mais. Tinha até uma faixa que tá escrita assim, o Rei de Kyushu, assim. Eu consegui ver. E aí tem uma outra bem grande, e tá tão escrito bem, tão bonitinho em português que tem até vírgula. Então assim, alguns vão, não sei o que, vírgula, mas nós estamos, nós ficamos, uma parada assim. Então realmente a torcida brazuca aí até em Oita marcando presença. Em questão do jogo, né, o jogo começou muito bem para a equipe do Gamba, né, o Gamba que quando pega as equipes que não são literalmente focadas no fator defensivo, não tem uma defesa tão ampla assim, o Gamba sempre faz uma pressãozinha. O Takashi Sami consegue fazer mais um golzinho na temporada aí, mostrando que não é nada também de se encher os olhos, mas o Sami ainda sabe fazer muitos gols, então tá jogando muito bem. A gente até comentou, né, no último Renomaru, a maluquice que foi do Deguchi aparecer do nada na seleção, mas o Sami também apareceu algumas vezes também do nada também. Mas na questão do jogo, o Gamba não fez nada muito diferente do que foi feito toda a temporada, né? Quando a equipe não consegue fazer o gol no primeiro tempo, acaba tomando gols bestas na segunda etapa, ou quando começa o jogo e abre o placar muito cedo, a equipe tende a perder potência no meio da partida e acabar tomando o gol de empate. Dessa vez foi pior ainda, né? Toma o gol aos 39 do Mitsuhira e depois do Iwata aos 64, tomando uma virada aí. E a equipe do Gamba mostrando muito pouco repertório, né? A equipe vencendo, ainda manteve uma linha muito avançada ali no meio campo, pressionando, talvez na esperança de matar o jogo logo no primeiro tempo. Isso não aconteceu. No segundo, manteve a mesma linha ali bem avançada, o Endo jogando o tempo todo, né, coisas que não aconteceram muito durante a temporada também, mas, né, mesmo o Gamba jogando com praticamente quase 100% da equipe, acabou sendo superado ali pela grande Tartaruguinha, que consegue pontos importantes, não importantes porque dá para sonhar em a série nada do tipo, né, tá bem longe disso, mas pelo menos para terminar o ano o melhor colocado possível, né, o Gamba tá em nono, não luta para mais nada nesse campeonato, o Oita também praticamente não, praticamente ver quem termina melhor colocado. É isso que sobrou para ambas as equipes em 2019. Olha, tá difícil de ver esse cartaz aí, Thiago. Pois uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou esperar. Ficarei de olho no próximo jogo. O Mas Estamos eu consegui ler ali, mas o começo ali tá... Pois tá difícil. Agora virou coisa, virou missão de honra ver essa merda. Até o final do ano tentar ver essa faixa. Vou até tirar print se eu conseguir isso aí. Virou meta da vida, né? E falando sério agora, falando dos próximos jogos, Thiagão. A equipe do Marinos passou o trator pra cima do Sapporo, rapaz. Meteu 4-2. Lembrando que o primeiro gol da partida foi de uma falha bizonha do goleiro, né? O Gu Sung-gun, da equipe do Sapporo.
Gol do Eric, depois o Eric fez o segundo gol em outra falha, só que defensiva, né? Da equipe do Consadole Sapporo. Musashi Suzuki tentou diminuir o prejuízo, mas aí o Nakagawa fez o terceiro, o Marco Júnior de pênalti fez o quarto. E no finalzinho, Musashi Suzuki diminuiu de novo para a equipe do Consadole Sapporo. Uma pena, né? A gente achou que o Sapporo mais uma vez lutaria por ACL, como no ano passado, né? Mas ficou pelo caminho. O importante é que ficou na primeira divisão, né? Pois é, e isso talvez o Sapporo já tenha aprendido isso e muito com louvor, né? Agora a questão de ser uma equipe que pode lutar por ACL, aí talvez a gente vai ter que esperar um pouco mais pela questão de talvez o Sapporo ainda precisar talvez de um investimento para trazer um bom nome, né? Recentemente, Elias, teve até a conversa aí, né, que sabe os twitters da vida aí, que o Sapporo tá namorando a possibilidade de trazer o Davi Silva, né? Talvez aí mais um espanhol pro futebol japonês na próxima janela de transferência. É claro que isso é apenas um rumor, não quer dizer que vai vir nada do tipo, mas talvez o Sapporo esteja precisando sim de vir um nome de fora, de vir uma boa contratação para ser esse cara de referência, né? Nos últimos 5 jogos, o Sapporo oscilou bastante, né? Nos últimos 5 jogos foram um empate e uma vitória na rodada 30, né? E 3 derrotas, né? Então, uma equipe que nessa última finaleira do ano começou a perder muito, né? E coisa que não acontecia na mesma temporada. Então o Sapporo já também demonstra um pouco de cansaço, mas nada que tire os méritos da equipe, né? Porque está em uma 8ª colocação, na frente de muitas equipes que têm um cash muito maior. Então realmente o que o Sapporo vem fazendo nas últimas temporadas são realmente muito positivos, né? Agora, pela questão do nosso querido Marinos, né? O Marinos que tá querendo pressionar e não vai largar o osso, né? Se o Kashima às vezes está dando micro vacilados para tentar ganhar esse campeonato, o Marinos está tentando minimizar isso o máximo possível, né? O problema, meu amigo, é que vamos ter umas partidas meio diretas agora aí. Então, o Yokohama vai ter alguns adversários bem complicados, né? O Yokohama vai jogar fora de casa as 2 próximas rodadas, né? Primeiro jogando contra o Matsumoto, fora de casa. Depois vai enfrentar o Kawasaki Frontale, também fora de casa. E finaliza o campeonato, sabe jogando contra quem, meu amigo? Contra o FC Tokyo, jogando em Yokohama. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida que o campeonato vai ficar entre FC Tokyo e Marinos, eu não sei, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse campeonato vai ficar realmente com essas equipes nesse momento. Não sei se acontece alguma coisa muito louca nas próximas rodadas, mas as minhas fichas vão ser que finalmente teremos um campeonato bem resolvido na última rodada, meu amigo. Olha, Tiagão, eu já acho que na última rodada o Tokyo já vai ser o campeão. Por que eu digo isso? O Tokyo venceu a sua última partida aí fora de casa com um gol de pênalti do Diego, né? O Jubileado. Sim, um pênalti besta. Enfim, ganhou fora. Tokyo ganhou do Jubileado. A próxima partida do FC Tokyo é contra a equipe do Shonan Bellmare em casa, né? E a penúltima rodada é Tokyo e Urawa, né? Urawa provavelmente já não vai levar mais o campeonato a sério e tal. Aí o que eu digo? Vencendo o Bellmare vai para 65. Vencendo o Urawa vai para 68, né? E o Yokohama Marinos é o seguinte, tá com 61, ganha 64. Vai para 67. Ah não, vai dar certo. Vai dar certo. Então, se os dois vencerem as 2 partidas, dá pra chegar na última rodada com os negócios. Só que acontece o seguinte, nesse meio tempo, né? Você falou uma coisa que eu não tinha até frisado, né? O FC Tokyo vai enfrentar equipes que estão muito abaixo do campeonato, ou no caso do Urawa, que tanto fez, tanto faz, né? O Urawa só precisa arrumar os pontos mínimos para não ser rebaixado. Já sabe que não vai disputar a CL o ano que vem, então esse ano é o título ou nada, né? Essa é a regra do futebol asiático, né? Em questão de... Não é que nem a Libertadores, né? Que você ganha o campeonato e ganha literalmente a sua vaga para o próximo ano, né? Ainda não é assim. Mas no caso do Marinos, o Marinos vai ter que passar pelo Frontale, né? Então qualquer vacilinho ali com o Frontale, um empate ou até uma derrota, né? Que você viu que o Kashima vacilou e o Frontale acabou fazendo 2, né? Então essa penúltima rodada, a rodada 33, pode ser ali o grande divisor de águas, né? Porque se
se o Frontale vence, né, e aí praticamente acaba o campeonato, né, com uma rodada de antecipação, né, mas que seria legal chegar numa última rodada com apenas um ponto de diferença entre os dois, cara, putz, com certeza seria. E ainda bem que eu sou um cara de humanos, né, que vocês viram que meus cálculos aí estão... E você puxou uma coisa boa interessante também, se os seus cálculos forem ruins, imagina o meu que eu nem levei em consideração qual que seria uma tabela do UFC Tokyo. Mas se você puxou já o jogo contra o Júbilo Iwata, né, Elias, vou te falar só uma coisa. Se o Júbilo tivesse o cubo, o jogo o ano todo, talvez a equipe não estaria nessa situação tão desesperadora, né? Porque a diferença, né, que o Okubo fez durante esse jogo foi inacreditável, né? Foi bola que quase entrou, foi lançamento deixando o jogador na cara do gol, cara, é incrível como alguns jogadores com uma certa idade acabam perdendo algumas coisas e outros acabam ganhando, né? Eu até falei, se tem o Ienaga agora de sair, agora o Ienaga tá batendo falta, né? Coisa que a gente não fazia. A gente tá vendo o Okubo jogando como pivô e ao mesmo tempo fazendo a distribuição do meio campo, né, cara? Então realmente é um jogador muito completo, que é uma pena mesmo que já tá em fim de isso que eu falo, o Júbilo Iwata perdeu seus dois principais jogadores por lesão esse ano, que é o Kubo e o Kawamata, certo? Só que aí que tá o problema, perdeu por lesão, mas não correu atrás de substitutos. Isso eu achei um absurdo, uma coisa ridícula, porque... É uma coisa de time pequeno até, né, se for ver, se né? tivessem os dois ali jogando... o time não ia estar nessa situação precária que tá, mas eu não sei o que se passa na cabeça de bosta desses cartola do Júbilo, que olha, sinceramente são coisas inexplicáveis que acontecem no futebol japonês, viu? Pois é, e se a gente for parar a pensar, né, o Júbilo já tá dando essas deixas, né, de uma equipe que tá sofrendo e tudo mais, e não é de agora, né? Ano passado já não caiu com as calças na mão, né? Ano retrasado sofreu. Desde que voltou, caiu aquela vez e voltou pra J1 de novo. A equipe vem capengando, né? Uma coisa que já perdura aí no Júbilo, pelo menos de 9 a 10 anos, essa sofrência. Sim, aí. Sim. Pra você ver uma coisa interessante, se a gente for parar pra pensar em números, né? Vamos começar a pensar em números, né? Tudo ficou muito estranho quando o Júbilo acabou ficando 2 anos seguidos na J2. Você lembra, né? Quando caiu, acabou caindo ele, acabou caindo o Gamba também. O time do Júbilo Iwata, ele ficou em 2014, não conseguiu, né? Ficou em quarto, se não me engano. E aí em 2015 só que ele consegue voltar para a segunda divisão e nem venceu, né? Acabou ficando em segundo colocado. Eu não vou lembrar agora quem que foi que... Vou ter que dar uma puxada aqui para ver quem que foi que venceu a J2 naquele ano. Montedio, mas o Júbilo acabou... Não, quem foi o Omiya. O Omiya que ficou Omiya em primeiro, Júbilo em segundo e o Avispinha o Montedio eliminou o Júbilo no playoff, né? Sim. Então acontece, e naquele ano, né, quem foi rebaixado foi o Oita e o Toshigi, né? Então você vê como as coisas mudaram rápidos, né, na J-League. E o Júbilo, quando volta para 2016 na J-League, acaba ficando apenas em 13º no campeonato, né, que foi ok, nada demais, conseguiu se manter. Aí, em 2017, a equipe deu um salto um pouquinho melhor, né, acabou ficando ali em sexto, né, colocado na classificação geral. E depois disso, em 2019, a equipe degringolou, quase caiu na temporada passada e perdeu um monte de jogador nesse meio tempo, né? Saiu Domingues, saiu entre outros jogadores, trocou de técnicos uma cacetada de vez em 2018 e tudo mais lá. E aí você vê que a equipe não se resolveu, né? Entrou técnico, saiu o técnico, deram chances para o Nanami. Nanami fez uma temporada muito abaixo, né? Ainda manteve ele mais um pedaço dessa temporada. O Nanami cai e entra um outro técnico, entra um interino, parece o Jubeiro e bem, né? A equipe do Júbilo realmente se tornou uma bagunça, né? E claro que a culpa disso aí, com certeza, é dos dirigentes, né? O Júbilo só não está 100% rebaixado ainda porque ainda a J-League ainda tem esse esquema muito na parte de baixo da tabela ainda muito disputado, né? Até quando as equipes estão sendo muito incompetentes, né? Essa incompetência é muito disputada entre si, né? Isso mostra, claro, né, que
deixando as brincadeiras de lado, deixando que a diferença das equipes da D-League não são muito grandes, né? Então, sempre tem uma ou outra que dispara muito, mas a parte da metade para baixo, normalmente é muito parelha, né? E o Júbilo ainda tem chances matemáticas, né? Mas aquilo que a gente fala há muito tempo, né? O Júbilo, a gente não vê o Júbilo tendo espírito de equipe, né? E só para passar para os nossos queridos ouvintes aí, talvez torcedores do Júbilo Ata, o Júbilo enfrentará na próxima rodada o Sapporo fora de casa. Depois, na penúltima rodada, faz o seu último jogo em casa contra o Nagoya Grampus e termina o campeonato jogando contra o Vissel Kobe, jogando lá, como diz meu amigo, lá em Vissel, joga lá em Vissel lá na última rodada. E é isso, né? Não são adversários bicho sete cabeça, mas são equipes que fazem muitos gols. E o Júbilo tá gostando de ser uma equipe que toma muitos gols, né? Então fica difícil realmente imaginar o Júbilo fora da situação. Só lembrando que o nosso cálculo mais uma vez foi eficiente, né? Porque a equipe que está nessa parte do playoff no momento é o Belmari com 31. E se vencer os seus 3 jogos, chega a 40. Que é aquele ponto sagrado que a gente falou para escapar, né? E é muito difícil do Belmari chegar a 40 pontos, praticamente impossível. Então, mais uma vez a nossa margem aí de pontos foi efetiva. Thiagão, você falou do Nagoya e Vissel, e a equipe do Nagoya passou o trator por cima do Kobe em 3-0, com Maeda marcando um golaço, né? Primeiro é o gol da equipe do Nagoya, o Izumi fez o segundo, e o terceiro gol da equipe do Nagoya, o nosso querido Dunkler tentou tirar a bola e chutou para dentro do próprio gol, né? Foi engraçado. Pois é, 2 golzinhos do Maedinha e um detalhe muito interessante, né? O Naoki Maeda jogando muito bem essa partida. O primeiro lance, Elias, não sei se você quis tentar tirar a genialidade de alguns jogadores, o gol só saiu graças ao grande Ajaciro Hasegawa, que evitou a saída de bola, fez o cruzamento inteligentíssimo para trás, o grande camisa 9 do time do Nagoya Grampus, né? E pro chutaço aí do Naoki Maeda aí fazendo o primeiro gol. Os gols saíram de certa maneira fácil, né? O Maeda foi o melhor jogador disparado, fez o passe pro Izumi fazer o segundo gol, fez o terceiro gol, que com a ajuda do zagueirão ex-Botafogo e ex-outros times aí, o Dunkler. E as coisas pro Vissel Kobe, as coisas pro Vissel Kobe são o que são o ano todo, né? Esse jogo entre Nagoya e Vissel Kobe é o tipo de jogo que você não tem a mínima noção do que vai acontecer, porque são 2 equipes que realmente a gente não soube muito para que veio, né, em 2019, né? Vacilaram muito, fizeram bons jogos, mas ao mesmo tempo tomaram algumas goleadas, passaram algumas vergonhas. E é isso, né? Dá pra chamar que dá até pra se criar um derby entre Nagoya e Vissel Kobe, que são as equipes que a gente não sabe pra que veio. É o clássico, né? Derby Lloyd, né? Exatamente, foi bem um caso Derby Lloyd mesmo, porque o Nagoya ainda, né, vivendo naquela expectativa de fazer uma equipe para lutar pelo campeonato, passa bem longe disso. O Vissel Kobe trouxe vários nomes e várias contratações de peso, mas não deu liga o ano todo, né? Então poderia ser muito bem um jogo que acabaria 3-3, acabaria 3-0 pro Vissel Kobe, acabaria 3-0 pro Nagoya, né? Então realmente não tem muito padrão, né, essas 2 equipes, né? Então infelizmente o grande derby ruim da temporada com certeza vai ser protagonizado por Nagoya e Vissel Kobe. Derby Lloyd. Foi boa essa piadinha, fala a verdade. Muito bom. Terrível. Mais tijolo não revida. Muito bom, mais tijolo não revida. Essa equipe do Nagoya tá um tijolo mesmo essa temporada, né? Não revida ninguém. Mr. Thiago Henrique Cruz, por falar em clássico Derby Lloyd, tivemos outro, né? No clássico Derby Lloyd dos Desesperados, o Sagan venceu por 1-0, golzinho chorado de cabeça num cruzamento a equipe do Matsumoto Yamaga. Eu ia falar Matsumoto Ienaga, buguei aqui, mas enfim. Matsumoto é o aviso pra Thiagão, Matsumoto Ienaga, né? Mas enfim. Os melhores times que nunca existirão. Num cruzamento do Yuji Ono ali para dentro da área, o Kanai de cabeça fez 1-0 e deu números finais à partida.
Por que esse resultado foi importante? Porque a equipe do Sagan foi a 35, né? Deu aquela respirada, tá um pouquinho mais tranquilo, tirou um pouco da nhaca, né? Vinha aí de 2 resultados ruins, né? Um empate e uma derrota. Isso aí deu uma revigorada à equipe. E esse resultado afundou o Matsumoto, que já tem 3 resultados ruins, né? Perdeu esse último e vinha de 2 empates e a equipe estacionou nos 30, né? Então, para vocês terem uma ideia de como foi ruim esse resultado, a primeira equipe que está fora da zona da degola é o Shimizu com 35, né? São 5 pontos aí, faltando 3 rodadas. E complicou muito essa derrota pro Matsumoto. Dá pra se dizer, na minha humilde opinião, que o Sagan, entre todas as equipes, digamos que mais incompetentes da parte da parte de baixo da tabela, o Sagan é o menos incompetente, né? Porque que mesmo tendo uma equipe muito defasada, ou um ano terrível em questão de organização, tudo aconteceu em relação à entrada, saída de Fernando Torres e tudo mais, a equipe vem conseguindo lutar com as armas que tem. É uma defesa muito ruim, uma das piores defesas desse campeonato, já tomou 50 gols, mas, né, nesses últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas uma, então tá pontuando sempre, né? E contra equipes importantes, né, no confronto direto. Sim, e aí tá conseguindo os pontos e praticamente tá quase, né, digamos, quase salva em 2019, né, então mais um ano aí que o Sagan, mesmo cambaleando, vai conseguir se manter. Agora, pela equipe do Matsumoto, Elias, a equipe do Matsumoto que ela quebra um paradigma que é uma frase muito velha do futebol, né? Que é boas equipes são criadas primeiramente pela defesa, né? O Matsumoto, o problema do Matsumoto é que ele não faz gol, né? Mas a defesa não é tão ruim. A defesa tomou apenas 34 gols, mas a diferença é que é o pior ataque da competição com apenas 19 gols. O ataque é tão ruim que até o Jubilee tem mais gols que eles, né? O Jubilee tem 24 e o Matsumoto tem 19. E eu vendo aqui pela tabela, Elias, por exemplo, o Matsumoto tem 34 gols tomados apenas. Se a gente for ver apenas a questão dessa numeração, eu vou dizer que a equipe melhor qualificada com uma defesa menos vazada é o Oita, que tomou 30 gols, que está em 7º. Ou seja, do Oita, que é o 7º, para baixo, todas as equipes tomaram muito mais que 34 gols. Ou seja, a falta de gols do Matsumoto está fazendo com que a equipe não consiga os pontos necessários, né? Às vezes perde por 1-0, às vezes perde por 2-1. Então, assim, às vezes empata em 0-0. Então, a equipe do Matsumoto ela ficou tão preocupada, né, com razão, em criar uma defesa que não fosse tão vazada, para evitar tomar goleadas, evitar tomar chocolates e estabilizar a equipe, mas infelizmente acabou perdendo, né, o Daisen Maeda, acabou perdendo um jogador ou outro ali na parte do ataque, não teve para onde, né, não pôde repor, diferente do Jubilee Wata, né? Eu acho muito difícil qualquer jogador de liga querer jogar no Matsumoto, por mais que é uma equipe que está na J1, mas a gente sabe que tem muito menos cacife e tudo mais, então tudo fica muito mais difícil, né? Mas aí, então, infelizmente, nosso querido mascotinho verde está nessa sofrência, 30 pontos, é muito difícil também sair da situação, então, infelizmente, talvez, na minha humilde opinião, o Matsumoto também já partiu dessa para melhor. Só para a gente dar uma olhadinha rapidamente nos seus confrontos finais, o Matsumoto faz 2 jogos em casa nessas últimas 3 rodadas, né? Vai enfrentar o Yokohama Rhinos na próxima, depois vai lá em Suitão enfrentar o Gambinha, né? Vai lá em Gamba pode ganhar ainda, enfrentar o Gamba Osaka. Exato, pode ganhar e se virar. Olha, eu vou torcer muito pro Matsumoto ganhar do Gamba, muito, muito mesmo. E faz o último jogo, esse um verdadeiro derby dos desesperados, o último jogo, Matsumoto Yamaga e Shana Belmari. Vai dar empate esse jogo aí. Pois vai morrer os dois abraçados, pensa bem, né? Por exemplo, vamos supor que o Belmari perca os seus jogos, certo? O Matsumoto vai perder a próxima partida, porque é muito complicado, difícil, né? Sim, é muito, quase possível. Ganha do Gamba, vai pra 33, certo? Ganha da equipe do Belmari na última rodada, vai pra 36. Então, se a equipe do Belmari cochilar como tá cochilando, é capaz o Matsumoto ficar nos playoffs e o Belmari cair direto, né? Existe uma possibilidade real disso acontecer.
Pois é, olha, apesar que eu lembro muito tempo atrás que a gente conversou um negócio aqui entre nós que era assim, né? A gente foi até em programa isso, que a melhor solução pro Matsumoto era se livrar direto, né? Não ir pra playoff, né? Que até com o playoff, que a questão do Matsumoto, que essa equipe não faz gol, ainda é muito difícil, né? Porque é jogo único e tudo mais, então é complexo, mas ainda assim há esperanças, né? Mas cada vez... Aquela velha história, é só não tomar gol. Se, por exemplo, terminar 0-0 o jogo do playoff, o time continua na J1, né? Porque o time da primeira divisão tem a vantagem do empate. Ah, esqueci dessa fala. O jogo único, ainda por cima a equipe tem direito a empatar, né? Mas aí é que tá. Olha, as equipes que nesse momento estão no playoff são equipes que fazem muito gol, né? O Omiya tá no playoff, o Mito tá no playoff, até o próprio Monterio Yamagata e o Tokushima, né? São equipes que tem um futebol bem ofensivo, né? Principalmente a equipe do Omiya, então é complicado. Vai ser praticamente aqueles duelos de anime que é ataque contra defesa, né? Então a gente tem uma ótima defesa do Matsumoto contra ataques muito bons, né? E a equipe do Matsumoto que se tomar um gol é um desespero para conseguir um empate, né? Então fica realmente muito complexo, né? A gente vai ter que esperar, mas a vida do Matsumoto não tá fácil. É complicado mesmo. Tiagão, e pra fechar a rodada tivemos o clássico cítrico, né? O Vegalta Sendai contra a equipe do Shimizu. O Vegalta ganhou de 2-0. Cítrico, pra quem não entendeu, por causa das cores dos times, mas enfim, piada besta. Ok. Sekiguchi marcou um golaço, pegou na veia ali o chute dele, metendo no cantinho. Sekiguchi é um jogador que eu gosto muito, né? Desde a época, das épocas áureas aí do Sekiguchi. Inclusive tem um pôster dele com a camisa do Sendai. Tiagão, acho que até viu esse pôster, né? Mostrei pra você uma vez. Sim. E o Sekiguchi é um daqueles queridos jogadores quase também, né? Que nunca teve potencial, mas não aspirou... desenvolveu 100% pra seleção, né? Pois é, né? E aí, ele teve algumas passagens assim, mas assim, bem apagadas mesmo, né? O Sekiguchi, eu até acho que talvez faltou ali, talvez ele tenha um pouco mais de marketing, talvez, alguma coisa do tipo, né? Passou pelo Sendai, teve passagem pelo Urawa, né? Teve uma passagem bem apagadinha ali pelo Cereço, né? E tudo mais ali, então, né? Realmente, ele acabou ficando sem clube, né? Um tempo, né? Ele ficou alguns meses sem clube, uns 3, 4 meses, até ser contratado pelo Sendai ali por preço de banana, né? Então, mas pelo menos conseguiu aí uma sobrevida na J1 aí, o que é um bom nome aí, o grande Kunimitsu. Lembrando que o segundo gol do Sendai foi marcado pelo Hiraoka. No escanteio pra lá de esquisito, a bola passou por todo mundo. O goleirão Okubo foi lá e engoliu o frango. Quando você fala Kunimitsu, sempre lembro da Kunimitsu, lá, parceirinha do Yoshimitsu no Tekken. Eu também lembro a mesma coisa, também dá uma personalidade mais depois do Tekken Tag 2 lá, que dá pra você mudar completamente a roupa dela. Eu também lembrei exatamente aí desse momento de eu mexendo na personagem e fazendo ali a personalização, cara. É um jogo que, bem, pela equipe do Sendai, né, a gente não espera menos, né? Uma equipe que, se você vacilar... Em casa é mortal o time. Em casa é mortal, a equipe já tava até tranquila, agora tem 38 pontos, mais tranquila ainda, já não corre risco nenhum, né? Agora, pelo lado do Shimizu, um resultado ruim, né? O Shimizu pelo menos esperava sair pelo menos com empate para chegar nos 36 pontos, né? Agora vai ainda fazer essa última escalada, né, em busca aí de fugir do rebaixamento. O Shimizu também, que tem uma temporada horrível também, horríveis em questões de números, horríveis em questão de gestão, né? Eu vou até falar aqui, ó, de olho, o Shimizu é a pior defesa da temporada 2019, já são 66 gols tomados, né? Então é uma equipe que desaprendeu completamente como se defende. Das últimas 5 partidas são 4 derrotas consecutivas, né? O único alívio para a torcida aí é que o Shimizu venceu, né, o Sagan na Copa do Imperador e vai disputar agora a semifinal, né? Mas a gente espera realmente que a equipe do Shimizu, se não quiser passar vergonha, né, e disputar uma Copa do Imperador, uma final possivelmente, se conseguir chegar e disputar J2 o ano que vem, a equipe vai ter que jogar sério os seus próximos compromissos. E só lembrando também, né, já que a gente falou bastante do Shimizu, os próximos compromissos é jogando em casa contra o Oita, depois vai lá em Cereço enfrentar o Cereço Osaka,
e finaliza jogando em casa contra o Sagan Tosso. Tirando, na minha opinião, o jogo contra o Cereço, os demais dá para pelo menos pensar em empatar. O Oita porque está jogando em casa, o Oita é muito melhor que o Shimizu nessa temporada, mas jogando em casa talvez o Shimizu pode tentar jogar um pouco mais fechadinho. E o último jogo contra o Sagan Tosso, o Sagan com certeza já longe de rebaixamento, vai obviamente jogar com uma equipe completamente despretensiosa e talvez aí o Shimizu consiga se salvar muito mais por causa da incompetência dos demais do que praticamente pelas suas próprias qualidades, né? Mais um ano para se esquecer do Shimizu, a não ser que vença a Copa do Imperador. Aí a gente pode falar que foi pelo menos positivo, já que o Shimizu não ganha nada há muitos anos. Complicado. Bom, galerinha, passando aqui para vocês como que tá a tabela nesse momento. Tokyo líder 62, Marinos em segundo 61, seguido do Kashima em terceiro com 59, fechando a parte da CL. Tem um pessoal ali que está encostadinho, por exemplo, Frontale em quarto com 57 e em quinto a equipe do Cereço, né? Por que não sonhar? Ainda tem chance, são remotas, mas vai que o Marinos perde todos os jogos, né? Então, vai que... Sim, a gente faz uma projeção, mas assim, tudo pode acontecer na J-League, né? Não tem nada ali, até o próprio Kashima realmente que caiu um pouco e teve algum vacilo, pode engatar 2 vitórias aí, colocar pressão em cima de quem que achava que não iria ter e levar o caminho complicadíssimo, né? Dá pra ver. J-League é aquela coisa, né? Pode acontecer de tudo. Na parte de baixo da tabela, galera, eu vou começar bem lá do final. O Júbilo Iwata tá na lanterninha com 25 pontos, tá mais morto que qualquer outra coisa. Em 17º temos o Matsumoto com 30, equipes que estariam na segundona nesse momento. Na zona do playoff temos o Belmari com 31 e tem uma galerinha que tá com o Brioco rifado nesse momento, ó. 15º Shimizu 35, Sagan Tosu em 14º, mesma pontuação. A zona intermediária que tá com o pisca-alerta ligado, né? O Ural a 13º 36, 12º Nagoya com a mesma pontuação. Do Vegalta Sendai, que está com 38 para cima, não tem mais chance nenhuma de rebaixamento, muito mínimo mesmo. A artilharia do campeonato é a seguinte: Marco Júnior do Marinos 15, seguido do Diego Oliveira do Tokyo 14, Douglas do Shimizu tem 13. Depois de o Kobayashi com 12, Kuroki com 12. Impressionante, né? O Kuroki ele mantém uma média assim incrível. Toda temporada o cara tá brigando por artilharia, cara. Impressionante. Pois é, e na seleção o nego fica chamando o Asano. É aquela velha história, né? Tem jogadores que nasceram para brilhar na liga, né? Na seleção, infelizmente, não tem a mesma eficiência. Eu teria dado mais chances pro Kuroki. Ele não foi convocado aí por algumas teimosias de certos treinadores, né? Eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito dele, né? Eu sou meio fanboy do Kuroki. Se o Bom Tempo estiver ouvindo isso, ele vai falar, falando do Kuroki aí, né, danado? O Kuroki, infelizmente, ele não tem a grife que talvez que alguns tenham, né? Mas assim, se fosse a lógica, por exemplo, que segue o treinador da seleção brasileira, se o cara tá fazendo gol no campeonato local, ele é capaz de fazer gol na seleção também, né? Então, o Kuroki dos japoneses com certeza deveria sim, pelo menos ter uma chance a mais. Quem sabe, né? Agora aí tendo joguinhos aí pela Copa do Leste da Ásia, né? A seleção de J-League, quem sabe o Kuroki pode aparecer, fazer um golzinho ou outro e pelo menos ali ter uma última esperança. Apesar que já tá velho, já fica difícil e tudo mais, mas a gente, né, que somos umas beats de alguns jogadores, a nossa esperança é a última que morre, né? A primeira é a paciência e o bom senso. Como diria aquela mensagem do Facebook que eu li esses dias, né? A esperança é a única que morre, né? A esperança é a única que morre. Enquanto eu for fã de Kishoyano, o bom senso não existirá nesse programa. Fujimoto e Área de Asura Hasegawa. Sim, só os caras, os grandes Uedas que estão por aí afora fazendo a alegria do futebol japonês, entre outros. E a grande joia do futebol japonês, que é essa aí ninguém tira. Eu fico pensando, graças a Deus. Graças a Deus o Thiagão nasceu um homem, né? Porque se ele fosse minha filha, ia vir cada partida lá em casa, que pelo amor de Deus. Famoso dedo podre. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Só rindo mesmo pra salvar o Thiagão.
Como é que é? Esqueci o que eu ia falar agora. Tá amarrado em nome de Jesus, pronto. Fugiu a palavra da minha cabeça, mas velho. Tiagão, sabe quem que está muito bem amarrado com a vaguinha pra J1? Sol. Olha só. Quem diria, hein? Mais fácil do que imaginamos. É o efeito Nelsinho, né? O Nelsinho ele nasceu pra treinar o Rei Sol, cara. Não adianta. É o time que mais dá certo na vida dele. Tem que ficar lá mesmo. Tá funcionando. É claro que a gente sempre fala, né? Beleza, na J2 é um ano que vem, a história é outra, né? Mas esse campeonato, o Rei Sol, assim, passou por alguns perrengues, talvez passou ali por algumas dificuldades, mas assim, em nenhum momento sequer cogitamos a possibilidade do Rei Sol não passar direto para J1, né? E com essa vitória, 108 pontos, né? A contagem começa a ser regressiva, né, Elias? Apenas um empate. Precisa de apenas um empate em 2 jogos para subir, né? Então tá muito fácil. tranquilo. Então, agora a questão é o seguinte, eu quero que você fale resultados e eu quero que você me diga, pelo amor de Santo Cristo, que Yokohama FC vai passar direto. Então, galerinha, foi o seguinte, o Brex meteu 2-0 no Gifu, Resol 3-0 no Kagoshima, Monterio 1, Nagasaki 3, Mito 2 e Rime 0, Totig 0, Mia 0, Matida 1, Renofa 0, Kofu 2, Avispa 0, Suegen 1, Fadiano 1, Vortex 0, Yokohama 1. Ó, esse resultado importantíssimo aí. Fiquei meio triste, né? Tava torcendo pro Vortex, mas eu gosto no Yokohaminha também. Entendeu na mesma. Jeff United 0, Tokyo Verde 0, Ryukyu 0, Kyoto Sanga 3. O que dá pra dizer do nosso queridinho Yokohama FC? Tem uma partida não muito complicada fora de casa aí contra o Fadiano, né, Tiagão? Na próxima rodada. E na última rodada, a equipe tem tudo para subir direto, porque enfrenta o Ehime em casa. O Ehime é uma equipe que tá lá embaixo, né? Então, a equipe do Yokohama FC tá com o sinal verde aí, estrada aberta para poder subir numa boa, porque tem adversários que não brigam por mais nada essa temporada, né? Então, não tem muito com o que se preocupar. Mas por outro lado, tem umas equipes que também estão disputando uma vaguinha, por exemplo, na última rodada, o Omiya enfrenta o Tsuegen Kanazawa fora, né? Que não é um jogo muito complicado de se vencer. Na penúltima rodada, o nosso querido Omiya enfrenta o Birex em casa, né? Então, é obrigação da equipe do Yokohama FC vencer essas 2 partidas, porque daí não tem a famosa margem de erro, né? Não precisa se preocupar com nada. Quem está em quarto no momento é a equipe do Mito, em quinto Montedio e Yamagata, e o Tokushima, todo mundo com 67, né? O que dá para dizer dessas equipes? O Montedio e Yamagata na próxima rodada enfrenta fora a equipe do Renofa. Também provavelmente vai pontuar também, Tiagão. A equipe do... Quem mesmo? Montedio, Mito e Tokushima, né? O Mito vai enfrentar quem? Cadê o jogo do Mito, rapaz? Perdi o jogo do Mito. Enfim, a equipe do Tokushima Vortex vai enfrentar o Verde fora de casa. Um jogo complicado, mas é possível do time vencer também, né, Tiagão? Então, se vencer não é nada normal. O jogo do Mito eu não tô achando. Sumiu o jogo do Mito, cara. Só pra te ajudar, o Mito enfrenta fora de casa o Kagoshima United e na última rodada enfrenta o Fagiano Okayama. Então, os jogos do Mito também não são muito complicados. Na última rodada, o nosso querido Vortex vai jogar contra... O computador não tá ajudando também. Vortex Renofa Yamaguchi, um jogo aí... não é difícil para a equipe do Tokushima, né, Tiagão? É bem possível que vença também. O nosso querido Monterio Yamagata enfrenta o Matida, que é um resultado meio que óbvio, a vitória do Monterio, né? Então, pro Yokohama FC ter aí a ciência de que vai subir, tem que vencer. Não pode nem sequer pensar em empatar.
essas partidas para subir direto. A única parte triste pra mim de tudo isso aí é que o Kyoto vai ficar fora de tudo isso, né? O Kyoto que faz a última rodada contra a equipe do Cachoeira Rei Sol jogando em casa, né? Então, nossa, o Cachoeira Rei Sol jogando em casa, jogo provavelmente que vai ser o jogo de entrega de faixa. Muito difícil, né? Então algumas equipes acabaram ficando pelo caminho aí nessa trajetória, né? O Albirex chegou a beliscar de leve ali, talvez uma vaga para playoff, né? O Kyoto chegou a namorar com as primeiras vagas, né? O Kofu bateu na trave ainda, mas ainda tem uma certa esperança, mas acredito realmente que fique entre esses mesmos, né? Eu estava até vendo aqui que a diferença do Yokohama FC pro Omiya são muito pequenas, né? As duas equipes tomaram quase mínimo, a mesma né? quantidade de gol, fez quase a mesma quantidade de gols, né? A diferença é que o Omiya tomou menos gols e o Yokohama fez um pouco mais. Na verdade, gols, né? tem Então, uma única diferença que pode ser pequena, mas é grande ao mesmo tempo. O Yokohama FC tem uma vitória a mais, 21 contra 20, né? Tá. Então isso se persistir o empate, né? Se as duas equipes vencerem as duas rodadas deles, ainda tem esse critério, né? Que perdura um pouco mais para você. Porque a equipe do Yokohama FC tem um gol a mais só também, né? Então. Mas por que eu falo do Yokohama passar direto? Porque eu acredito que o Yokohama é aquilo que eu falo, é a melhor chance que ele tem, né? Porque se for pelo playoff, cara, eu não sei se uma equipe cansada. Eu sempre acho que o Mito ele tem. O Omiya ele tem um pouco mais de gás. Mas o playoff vai ser difícil, né? Tem o Tokushima que é uma equipe embaçada. O Monte de Yamaga também é uma equipe muito chatinha também de enfrentar. O Mito é uma caixa de surpresa, a gente nunca sabe, né? O Mito teve partidas excelentes essa temporada, mas também teve partidas que foram completos apagões, então a gente nunca sabe exatamente o que pode acontecer. E o Omiya é aquela equipe um pouco mais cascuda, né? De todas essas daí, ela é aquela equipe que sabe jogar um pouco mais na catimba e tudo mais, jogou o J1, então é uma equipe que sabe jogar nessas situações, né? Agora, se o Yokohama FC perder por algum motivo, e também não seria nada fora do universo comum, perder essa vaga direta pro Omiya também não seria nada fora do normal. E aí, né, o Yokohama vai ter ainda talvez ali a chance de talvez estar um passo a mais do que os demais concorrentes e tentar chegar. O ano passado o Yokohama quase, né, chegou, mas acabou caindo ali na finaleira final ali, né, e acabou não tendo chances de passar direto. J2, bem interessante, e a única certeza que nós temos é que o campeão vai ser o Cachoeira Rei Sol, né? De restante, vamos ter que esperar aí mais 1 ou 2 semanas para poder ver. Olha, mas eu vou ser sincero com você, Tiagão. De todas essas 5 equipes aí que tem chance de jogar o playoff contra, por exemplo, se enfrentar o Matsumoto, ganha. Se enfrentar o Belmari, também ganha, né? São equipes que estão altamente qualificadas pela primeira vez de vencer um playoff contra uma equipe da J1, né? Porque os representantes da J1 que estão com o C rifado aí para disputar o playoff não são aquelas coisas, né? Pois é, e também seria nada mais do que justo também, porque inventaram todas as regras possíveis para dificultar a subida do pessoal da J2, né? Então isso é uma grande sacanagem. Lembrando para vocês, amigos, que os jogos também da J2 estarão em horários um pouco mais de boa, né? A rodada 41, né? A famosa penúltima rodada, acontece no dia 16/11, com jogos a 1, às 2 e às 3 horas da manhã. E a rodada 42 acontece no dia 24/11, ainda nesse mês, né, com rodadas com todos os jogos às 2 horas da manhã. A J2 acaba um pouco mais cedo porque depois ainda tem os joguinhos dos playoffs. Maravilha, Tiago. Lembrando que se você parar para pensar, tem 2 equipes que tem aí uma chance de roubar a vaguinha no playoff ainda, que claro que remotas, né, menores, mas o Kyoto Sanga e o próprio Kofu, né, tem chance. Sim. Porque o Kyoto enfrenta o Jeff United que tá morto, né? A equipe do... O problema é o Rei Sol, né? Na última rodada, né? O Gifu pega o Kofu fora de casa, mas o Gifu também, isso aí já pode enterrar. Na última rodada o Kofu enfrenta o Ryukyu em casa, e o Kyoto tem esse desafio aí cascudíssimo, né? Sim, então assim, as chances são remotas, não são impossíveis, né? Tudo pode acontecer, mas realmente são um pouco mais complicadas. E um detalhe, né, Elias?
O Gifu já tá, né, por quem você falou, morto, né, com 30 pontos não tem mais chance nessas últimas rodadas, né. A questão vai ser quem é que vai cair, né, se é Kagoshima United, né, ou se é o Totig, né, com 40 pontos o Machine 19º também não cai mais, né, então temos um rebaixado e duas equipes aí lutando diretamente pela essa última vaga, né, Kagoshima ou Totig. Na verdade a equipe do Matida tem uma chance mínima de cair, só se for goleado, se tiver um saldo, diminuir muito o saldo, e até porque tem 2 vitórias a mais, né? Então é um quadro... Na teoria é difícil, na teoria muito é mais difícil, né? O Kagoshima sim, o Kagoshima ainda tem chances de rebaixamento, só que tem o detalhe, né? A equipe do Kagoshima tem 10 vitórias, o Totig tem 6, então também aí... difícil do Totig escapar. O Totig, na verdade, tem uma chance de escapar de rebaixamento, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, quando a gente chegar na J3, devido aí a umas gambiarras, aquela velha história de licenciamento, né, Tiagão, que os times não têm licença. Eu vou contar pra vocês daqui a pouco, só falar da artilharia nesse momento na J2, que é do Leonardo, do Albrex com 27, seguido do Goya, do Nagasaki com 22, o Olungado Reisal com 19 e o nosso querido Abdulayab tem 18. Ei, Abdu, hein? Esse é mito. O que eu queria falar da J3 pra vocês, galera, pro Thiagão. Nesse momento, o líder é o Giravans, que tá com 59 pontos, tá subindo aí numa boa. Só que o segundo colocado é o Fudieda, né, com 57. Só que tem um detalhe, o Fudieda não tem a licença pra subir e jogar J2. Nossa, verdade. E o que dá pra falar disso? Em terceiro tá o Zaspa com 54, em quarto o Ross Kumamoto com 51 e em quinto o Kataler Toyama com 49. Essas 3 equipes têm a licença para jogar. Então, a equipe do Totig tem que torcer muito pro Fudieda terminar em segundo colocado, porque daí não cai. Sobe só um da J3 para J2. O problema ainda, Elias, que das 3 divisões é o que tem mais rodadas ainda, né? Tem ainda 3 rodadas, né? 4 rodadas só ainda. 4 rodadas, né? Que jogou a 30, né, no dia 9 do 11, né? E no dia 9 e dia 10 onde teve os jogos. E agora temos jogos no dia 17, no dia 23 do 11, no dia 30 do 11, né? E aí a última finaleira ali, o jogo da rodada 34, no dia 8 do 12, né? Então, com 4 rodadas, nós temos ainda ali 3, 6, 9, 12 pontos em jogo, né, cara? Então ainda não tem nada resolvido na J3, né? Então, vou falar, nesse momento o Giravans líder 59, seguido do Fudieda com 57, Zaspa 54, terceiro, Roaço quinto e, aliás, quarto com 51, e o Kataler Toyama com 49, né? O Gainari Totori também tem 49. Na parte de baixo, o Grula Morioka se afundou de vez, né, Tiagão? Tá lá em último com 25 pontinhos. Então aí vai pegar fogo nessas últimas rodadas da J3. Tem confrontos importantes. Para vocês terem uma ideia, vamos falar dos confrontos da parte de cima da tabela. O Fudieda na próxima rodada pega o Cereço B em casa. Nosso querido Ross Kumamoto enfrenta o Grula Morioka em casa também. O Zaspa enfrenta o Giravans, confronto do líder contra o terceiro colocado. Dependendo do que pode acontecer nesse jogo, o Giravans pode até perder a liderança, né, Tiagão? E o Zaspa aí encostar de vez. Na próxima rodada, o Fudieda enfrenta o Blaubitz. Nosso querido Rosso Kumamoto enfrenta o Sagami Hara fora. Jogo aí bem complicado. O Giravans enfrenta o Kamatamaré. E o nosso querido Kataler Toyama enfrenta em casa a equipe do Tokyo B. Próxima rodada temos aqui jogos importantes de novo. O Zaspa enfrenta o Grula. O Giravans enfrenta o Gainari Totori. O Ross Kumamoto enfrenta a equipe do Fukushima United. E o Fudieda enfrenta... para vocês terem uma ideia, a última rodada do campeonato, o Fudieda enfrenta o Giravans. Então, imagina se tá essa disputa de Giravans e Fudieda, e o Fudieda é campeão da J3 e não pode jogar J2. Já pensou na tragédia?
E é isso que é complicado, né? É claro que esses últimos programas são muito mais complexos, então a gente sempre indica que vocês escutem o Rinomaru ainda com a tabelinha do lado aí, né? Pra vocês estarem vendo esses confrontos e tudo mais pra facilitar o entendimento, né? Realmente é muito jogo, né? Ainda mais final de campeonato valendo acesso ou não, então é muito complicado. É uma pena, né, pro Fudida, mas já era uma situação que ele já sabia. Já tá jogando muito bem em alguns momentos o time do Fudida. Claro que ainda acho que o Giravans tem tudo pra vencer o campeonato, né? Tá jogando como campeão, então isso é interessante. E eu espero ainda que pelo menos o Kusatsu tenha ainda uma sobrevida, tente ainda pelo menos correr atrás do Fudida, que o Roscomuto desperte nesses momentos finais, né? Que o Roaço chegou a ser líder do campeonato, né? Ou pelo menos lutar bem próximo disso. Então, uma queda de rendimento muito grande e agora, né? O Roscomuto tá vendo aí que não é tão fácil subir, né? Eu sinceramente não acho que o Kateler Toyama, que o Yanari Totori realmente cheguem com essa força toda na parte final do campeonato, né? A parte interessante que o Van Hauger Hachinorei está ali em 8º colocado, muito bem qualificado, na frente de várias equipes, né? E o ano que vem, né, a gente já está confirmado já a adesão de mais uma equipe na J3, né? O UFC Imabari, né? Time que tem como ali o seu presidente, o nosso queridíssimo Takeshi Okada, né? O Okadão da massa. Fazendeirão da vida. E agora, exatamente, agora com mais uma equipe aí vindo das ligas regionais para a J3, então a J3 vai ter mais uma equipe e futuramente com certeza 20 equipes, e aí acredito que vai ser o número mágico para começar a ter os devidos rebaixamentos, né? Por enquanto as equipes que estão lá embaixo estão agradecendo, né? No caso o Gran Morioka e o Tokyo Sub-23. 12 pontos ainda em jogo, muita coisa para acontecer. E com certeza aí nas próximas rodadas, pelo menos, a gente já vai ter uma discrepância de quem realmente vai lutar pelo título ou não, né, meu amigo Elias Fares? Só para avisar a galera que a rodada da J1, né, a liga principal, vai ter jogo no dia 23, né, na próxima semana, com jogos a 1 e às 2 e às 3 horas da manhã, então horários para todo mundo tá vendo. A rodada 33, a J-League vai ter jogos no dia 30, né, no dia 30 do 11, com jogos todos às 2 horas da manhã. E, por fim, a rodada 34, no dia 7 do 12, com todos os jogos também acontecendo às 2 horas da manhã. Maravilha, Tiagão. Só lembrando a vocês aí, para não esquecerem do nosso super encontro no dia 8 de dezembro, lá em São Paulo, a partir das 8h30, na catraca do metrô São Bento. Todos vocês estão convidados e esperamos vocês lá, né, Tiagão? Exatamente, para discutir tudo o que aconteceu na J-League num dia antes, né? A J-League acaba dia 7, dia 8 tem o nosso encontro. Então, com certeza, a gente vai ter bastante coisa para discutir e esperamos todos vocês. Link e mais informações no post, né, do Facebook, lá procure lá no Rinomaru, a página do Rinomaru, que lá vai ter com certeza a pastinha do evento. E com certeza quem está assistindo esse podcast pelo YouTube, no primeiro link da descrição aí também está a postagem do Elias para vocês estarem confirmando presença. Maravilha, Tiagão. Até semana que vem. Até, muito obrigado, Elias. Valeu a galera. Um forte abraço. Até mais. É isso aí, galerinha aí. Rinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Até semana que vem. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Sayonara.